Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, Hebreus capítulo 2. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 2. Está escrito assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Abra aí em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, depois de Atos, antes de Coríntios, versos 1 e 2. Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ler mais um texto da palavra de Deus, Salmos 119. Glória a Deus. Salmos 119. Glória a Deus. Versos 1 até o 8. Está escrito assim: bem-aventurados, ou mais do que felizes, os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos, de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos
juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Podeis tomar assento e aplaudir o Senhor. Glória a Deus, aleluia! Bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou ser breve na mensagem. Glória a Deus. Irmãos, o escritor aos Hebreus é anônimo aqui, esta carta é anônima. O remetente não deixou registrado aqui o seu nome, mas pelo teor dessa carta, eu acredito que foi Paulo que escreveu, mas não podemos afirmar 100%, eu apenas creio pelo teor dela, pelos argumentos, eu acredito que foi Paulo, mas não deixa claro o autor desta carta, o remetente não está claro aqui, mas de uma coisa nós podemos ter certeza, que esta carta, como as demais 26 cartas ou livros do Novo Testamento, foram inspirados pelo Espírito Santo. O escritor falou, registrou, inspirado pelo Espírito Santo, portanto, são palavras de Deus para nós. Amém? E o escritor, ele sentiu a necessidade de exortar a igreja da época, dizendo a eles aqui no capítulo 2, Portanto, essa expressão não está aqui por acaso. Portanto, ou seja, por causa das verdades do capítulo 1 de Hebreus, convém nos atentar com mais diligência, com mais atenção, com mais cuidado para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. E por que nós temos que atentar com mais diligência para o que nós temos ouvido? O verso 2 diz, por quê? Porque junto aí, se a palavra falada pelos anjos permanecer firme, teve o seu peso de responsabilidade. Se a palavra pronunciada pelos anjos permanecer firme, e todas as pessoas que transgrediram essas palavras forem punidas, muito mais seremos nós punidos, porque nós não ouvimos as palavras dos anjos nesta dispensação. Nós ouvimos a palavra do próprio Filho de Deus, que veio e pessoalmente ele falou as palavras de Deus para nós. Se quem desobedeceu a palavra falada pelos anjos, o capítulo 1 de Hebreus deixa claro que os anjos são inferiores a Jesus Cristo. Jesus Cristo é superior aos anjos. O verso 14 do capítulo 1 diz que os anjos são espíritos administradores que administram em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos trabalham para Deus, e foram os anjos que entregaram a lei para Moisés. Amém? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que a lei foi entregue a Moisés através de anjos. E todas as pessoas que desobedeceram a lei entregue a Moisés pelos anjos foram punidos. E muitas das punições foram tão severas que eles foram até mesmo executados. Amém? Se a palavra que os anjos falaram teve poder, teve autoridade, e aqueles que quebraram essa autoridade foram punidos, muito mais seremos nós hoje, na dispensação da graça, nós que ouvimos a pregação do Evangelho através
de Jesus Cristo e posteriormente através dos apóstolos, muito mais seremos punidos nós, porque nós ouvimos a mensagem entregue pelo próprio Filho de Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Essas palavras ditas por Jesus Cristo e posteriormente confirmada pelos apóstolos, tem um peso de responsabilidade muito maior do que o peso da responsabilidade das palavras ditas pelos anjos a Moisés. Quem entendeu, diga amém. A minha mensagem nesta noite, ela gira em torno do tema memória renovada. Diga todos comigo, memória, mais forte, memória renovada, memória renovada, memória renovada. Nós temos que ter a nossa memória renovada e nós temos que lembrar daquilo que Jesus nos ensinou pessoalmente e através dos apóstolos, e hoje nos ensina através da palavra escrita e através dos pregadores do Evangelho. Memória renovada. O escritor aos Hebreus está falando que nós temos que trazer à memória o que nós temos aprendido de Deus. Porque senão nós seremos punidos. O pessoal do Antigo Testamento foi punido porque quebrou a mensagem entregue pelos anjos. E nós temos a mensagem entregue pelo próprio Filho de Deus. Se eles foram punidos, muito mais seremos punidos nós, porque hoje a nossa responsabilidade ela é muito maior. A graça do Senhor se manifestou, Tito capítulo 2, verso 11 a seguir, a graça do Senhor se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e lá está escrito, ela nos ensina a renunciar às paixões e às concupiscências presentes, do tempo presente, para que vivamos nesse presente século, justa, sóbria e piamente. Abra aí, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 11. Depois de Timóteo. Porque a graça de Deus se há manifestado. Jesus é a graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens. Esse substantivo homem significa ser humano. A graça do Senhor trouxe salvação a todas as pessoas. O verso 12. E esta graça nos ensina a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, os desejos pecaminosos, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A graça do Senhor foi manifestada, Jesus. E essa graça, ela liberta a pessoa não apenas da consequência do pecado, mas ela liberta a pessoa da prática do pecado, amém? É o que está escrito em Tito. Somos salvos pela graça, mas essa graça nos ensina a renunciar aos nossos pecados que outrora nos condenaram. E nos ensina a viver em santidade. Amém? Nós, a graça do Senhor, ela diz para nós: você está perdoado. Jesus Cristo morreu no seu lugar. Você está perdoado. Isto é o Evangelho, as boas novas
significa que Jesus morreu no nosso lugar, mas junto com essa boa nova, vem o peso da responsabilidade em atentar com mais diligência para aquilo que temos aprendido, porque se o povo do Velho Testamento foi punido por não atentar com cuidado para as palavras que ouviram, muito mais nós seremos punidos. Amém? Responda para Deus: o que é que você tem aprendido de Deus? Esse tempo todo que você vem à igreja, ou que você vai à igreja, esse tempo todo que você aceitou a Jesus, que você vê falar de Bíblia, o que é que você tem aprendido? Para aí para pensar, esses anos todos que você caminha para a igreja, que carrega a Bíblia na mão, você que me ouve pelos meios de comunicação, o que é que você tem aprendido de Deus? Você acha que é homem te ensinando? Eu estou aqui, não sou eu, o Espírito Santo está me usando para te falar a você. Quando a pastora Selma está aqui pregando e ensinando, você acha que é ela? Ela está sendo usada por Deus. Quando a pessoa está pregando e ensinando, é o Espírito Santo que está usando para te ensinar. E o que é que você tem aprendido esses anos todos? A palavra está falando nessa noite, para você não esquecer, para você lembrar do que Deus tem te ensinado, porque junto com a graça vem o peso da responsabilidade. Se você negligenciar aquilo que Deus tem te ensinado, assim como o povo do Velho Testamento pagou o preço, você também vai pagar. Amém? Glória a Deus. Ontem eu dei uma resposta a uma pessoa pela internet. Ela contestou um vídeo meu e disse que quem é salvo nunca peca. Aí eu falei assim, bom, só a parábola do filho pródigo já deixa claro que o filho de Deus pode se perder. E quando arrepende é perdoado. Quem já leu a parábola do filho pródigo? Mas eu falei para ela assim, 1 Epístola de João, capítulo 1, verso 6, até o capítulo 2, verso 1 e 2, diz que nós não podemos pecar, e se nós falarmos que não pecamos, nós estamos chamando Deus de mentiroso, e a palavra não está em nós. Mas lá diz também que se um filho de Deus pecar, Jesus é o advogado. Significa que a pessoa que foi salva, ela pode sim cair no pecado, mas se ela se arrepender, Jesus advoga a sua causa e perdoa ela e salva. Porque essa pessoa está baseada na graça. Ah não, agora nós estamos na graça. Mas hoje a punição para quem rejeita a mensagem é muito mais severa do que a punição que o povo de Israel recebeu. É o que está falando aqui, ó, capítulo 2 de Hebreus. O escritor aos Hebreus está falando: se os anjos falaram, entregaram a Moisés a lei, e os desobedientes foram punidos, muito mais nós seremos punidos, porque agora na graça nós recebemos o Evangelho do próprio Filho de Deus, que o capítulo 1 de Hebreus deixa claro que ele é superior aos anjos. Quem está entendendo? Se os anjos que são inferiores falaram, e quem desobedeceu foi punido, e Jesus que é superior. Aqui em Atos tem uma passagem, vê se eu encontro aqui. Fala que são os primeiros capítulos aqui de Atos. É isso mesmo, capítulo 3, verso 22.
o discurso do apóstolo Pedro, ele falou assim, ó, capítulo 3, verso 22, porque Moisés disse, o Senhor nosso Deus, Moisés falando para Israel, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Isso está em Deuteronômio. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro está se referindo a Jesus aqui. Esse profeta que Moisés falou é Jesus. E Pedro está falando, olha Israel. Quando Pedro curou o coxo ali pelo poder de Deus, ele fez esse discurso. E aí ele falou que vocês vão ouvir esse profeta. E agora o verso 23. E acontecerá que toda alma, toda pessoa que não escutar, que não der ouvido, ou que deixar entrar no ouvido e sair pelo outro, será exterminada dentre o povo. Sabe o que esse texto está falando? O mesmo que o escritor aos Hebreus está falando. Que quem ouve Jesus, que quem ouve o Evangelho de Jesus e não dá ouvido, e esquece do que Jesus falou, vai ser exterminado, vai ser punido. Quem entendeu? O que o Espírito Santo manda eu falar nessa noite é que nós devemos procurar lembrar do que Deus nos ensinou, porque nós estamos na graça, mas a punição vai ser muito maior para nós. Aqui, se não me falha a memória, é Mateus capítulo 11, Jesus disse, olha, é isso mesmo, eu vou ler aqui e nós vamos encerrar. Mateus capítulo 11, verso 20 a 24. Pega aí. Mateus capítulo 11, verso 20 a 24. Olha para você ver que maravilha. As 3 cidades impenitentes. Ou seja, 3 cidades, Jesus está falando aqui de 3 cidades da época, que era algumas das que tinham maior potência econômica. E Jesus, ele vai lançar em rosto, ele vai censurar, repreender essas 3 cidades impenitentes, ou seja, cidades que não arrependeram dos pecados, apesar de Jesus ter realizado maravilhas. Uma dessas cidades é Cafarnaum. Quem está lembrado aí que os homens abriram o telhado e desceram o paralítico lá, e Jesus perdoou ele e curou ele? Quem está lembrado? O paralítico de Cafarnaum, Mateus capítulo 9, se não me falha a memória. Pois então, uma dessas cidades foram as cidades aonde Jesus operou a maior parte dos seus milagres, mas elas não arrependeram. E o escritor aos Hebreus capítulo 2 fala que Deus confirmou o Evangelho com milagres. Então eles viram milagres, mas mesmo vendo milagres, mesmo sabendo que realmente essa palavra é de Deus, porque os milagres testificavam disto, eles não quiseram arrepender. E veja o que Jesus vai falar aqui, ó. Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom foram 2 cidades do passado que Deus destruiu,
se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito tempo que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá, aqui que está, irmãos, ó, Jesus está falando, haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Ou seja, Tiro e Sidom, que foram duas cidades destruídas por Deus no Velho Testamento, no juízo final, eles vão ressuscitar, e conforme Apocalipse 20, verso 11 a 15, e eles vão ser julgados com um castigo menor do que essas cidades que viram Jesus curar paralítico, viram Jesus curar o cego, viram Jesus operar maravilha. Essas duas cidades vão sofrer punições maiores. Porque Jesus está falando aqui, se eu tivesse ido lá, ou usado um profeta para fazer o que eu fiz, eles teriam arrependido. O verso 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, ou seja, está falando de uma cidade muito luxuosa, prepotente, arrogante, como as cidades de hoje, principalmente com o avanço da ciência e da tecnologia, vivem como se Deus não existisse. Jesus está perguntando, você está se elevando até os céus? Serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma, quem lembra de Sodoma aí? Sodoma e Gomorra. Choveu fogo do céu e destruiu eles, né? Mas Jesus está falando aqui, que se Deus tivesse operado lá em Sodoma e Gomorra, os milagres que Jesus operou em Cafarnaum, eles teriam arrependido. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Isso aqui confirma o que o escritor aos Hebreus diz. A punição para essa geração dos últimos 2000 anos. Nós estamos em 2014, né? Essa geração, vocês que me ouvem pela internet, você tem visto Deus curar paralítico, você tem visto Deus curar leprosos, Deus curar tantas pessoas cancerosas. Esses sinais, a Bíblia diz em Marcos 16, que é para confirmar que a palavra é de Deus. Os sinais são provas, segundo o que está em Marcos 16, de que Deus é o dono da palavra. Vocês que têm visto esses milagres, vocês que têm visto as operações de Deus e não se arrependeram, Jesus está falando aqui na palavra que no dia do juízo final vocês vão sofrerem castigos muito maiores, muito mais intensos do que o povo do Velho Testamento, que serão condenados. Amém? Porque junto com a graça vem a responsabilidade em ouvir e acatar a mensagem do Evangelho. Amém? Junto com a graça, junto com a misericórdia, junto com a bondade de Deus, vem a responsabilidade em lembrar e não esquecer dos ensinamentos do Senhor. Por isso o salmista Davi, o salmista, ele disse aqui no Salmo 119, verso 4, tu ordenaste. O salmista falando para Deus, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Olha para você ver, o salmista está falando com Deus, Senhor,
O Senhor me deu os mandamentos para eu observar. E o escritor aos Hebreus diz que nós temos a atentar com mais diligência, com mais atenção, para o que Deus tem nos ensinado. Porque fazendo assim, nós estaremos guardando a nossa coroa, como o Senhor Deus falou aqui em Apocalipse capítulo 3, e no verso 11, o Espírito Santo nos diz: eis que cedo que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus já comprou a tua coroa, Jesus já comprou a tua salvação, a salvação está garantida, o perdão está garantido, agora só precisa nós guardar o que Jesus tem nos ensinado. Amém? Porque o diabo quer roubar de nós. A palavra do semeador diz que o diabo quer roubar a palavra do coração da pessoa para que a pessoa não seja salva. Se não me falha a memória, é Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. É isso mesmo, palavra do semeador. Aí diz, se você ler na sua casa aí depois, você vai ver escrito que o diabo, ele vai lá no coração da pessoa para fazer a pessoa esquecer da palavra. O diabo quer fazer você esquecer do que Deus tem te ensinado. O diabo quer fazer você um negligente que entra no ouvido e sai pelo outro. Porque se você deixar o diabo tirar a palavra do seu coração, você vai se perder. Deus está falando: guarda o que você tem, guarda o que Deus te deu, porque a sua coroa está garantida, a sua salvação está garantida pelo sangue de Jesus, mas você tem que guardar o que você tem. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Vocês que me ouviram pelos meios de comunicação, compartilhem essa mensagem de exortação. Guarde o que você tem. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a coroa da vida eterna. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos falar aqui como Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Olha aí para você ver. Ele diz no verso 6: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida, da minha morte está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu combati o bom combate. Se você ler 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver o combate de Paulo. Paulo passou fome, Paulo apanhou, Paulo foi preso, Paulo foi torturado, e no final ele foi decapitado, ele foi amarrado no rabo do cavalo e arrastado nas ruas de pedra. Mas ele está falando aqui, ele já previa a sua morte, e ele falava: eu já estou morrendo, mas eu combati. Eu combati o bom combate. A vida cristã é um combate. A vida cristã é um combate. Nós estamos em guerra contra as trevas. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé não morreu. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Amém? Vamos seguir o exemplo de Paulo. Combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. Pessoas que me ouvem pela internet ou por um CD, até quando você acha que vai viver? O camarada está com 70, 80 anos
e ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, até quando você acha que vai viver? Amém? Mas em nome de Jesus, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de levantar a mão e aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador. Hoje é o dia de arrependimento e tomar posse da salvação garantida pelo sangue de Jesus. Convém atentar com mais diligência, com mais prudência para as coisas que temos ouvido. Amém? Para que nós não venhamos a esquecer dos ensinamentos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Grande oportunidade! Chegou a hora de você receber o toque da mão de Deus na sua vida. Estaremos orando ao Deus vivo em nome de Cristo e o milagre acontecerá na tua vida. O homem de Deus, missionário Geraldo Trindade, vindo de Belo Horizonte, estará pregando a palavra de Deus, orando por cura divina, prosperidade financeira, libertação de obras de macumba. Ele estará orando para Deus restaurar a família, estará entregando revelações do Espírito Santo e Deus vai operar maravilhas. Não percam, é neste domingo às 19 horas na Avenida Esperança número 14, no bairro Esperança em Curvelo. Venha receber a unção com óleo santo. Igreja Evangélica da Família de Jesus, a igreja que crê nos dons do Espírito Santo. Revelações, curas divinas, batismo com Espírito Santo, sinais e maravilhas acontecem em nosso meio. Avenida Esperança, número 14, no bairro Esperança. Dias de culto, quarta, sexta e domingo às 19 horas. Missionário Geraldo Trindade.
grande oportunidade. Chegou a hora de você receber o toque da mão de Deus na sua vida. Estaremos orando ao Deus vivo em nome de Cristo e o milagre acontecerá na tua vida. O homem de Deus, missionário Geraldo Trindade, vindo de Belo Horizonte, estará pregando a palavra de Deus, orando por cura divina, prosperidade financeira, libertação de obras de macumba. Ele estará orando para Deus restaurar a família, estará entregando revelações do Espírito Santo e Deus vai operar maravilhas. Não percam, é neste domingo, às 19 horas, na Avenida Esperança, número 14, no bairro Esperança, em Curvelo. Venha receber a unção com óleo santo. Igreja Evangélica da Família de Jesus, a igreja que crê nos dons do Espírito Santo. Revelações, curas divinas, batismo com Espírito Santo, sinais e maravilhas acontecem em nosso meio. Avenida Esperança, número 14, no bairro Esperança. Dias de culto, quarta, sexta e domingo às 19 horas. Missionário Geraldo Trindade.